Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Oficialmente, boa noite a todos, tudo bem? Nosso programa aqui nós temos uma característica bem diferenciada, tá? Não vai ser preleção, onde uma pessoa fala e as demais ficam ouvindo, assim também como o Evangelho. Aqui é um grupo para reflexão. Então, nossa convidada de hoje, ela vai nos trazer um tema, e durante esse tema que ela estiver explanando, se tiver dúvida, pode fazer pergunta, pode conversar, e aí a gente vai interagindo junto com ela, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então vamos envolver nossa colega Vera, lá do Reencontro, para que ela possa fazer uma prece de elevação bem simples e tranquila para todos nós. Boa noite, Vera. Boa noite. Então vamos neste momento, fechando nossos olhos, nos ligando à espiritualidade querida e amiga, que desde as primeiras horas do dia já preparavam este ambiente para que pudéssemos estar reunidos em nome de Jesus. Nos ligamos ao nosso mentor, este irmão tão querido, que sempre nos intui e nos acompanha
desde há muito tempo. E assim, ligados com essa cúpula protetora e querida, vamos em direção às esferas azuis de Maria de Nazaré, Mãe que afaga nossos cabelos, e segurando carinhosamente em nossas mãos, nos leva em direção a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e com ele, segurando firmemente em suas mãos, vamos ao Pai da vida, agradecendo por essa chance bendita, agradecendo por este dia, agradecendo a dádiva da encarnação. E é assim, com o coração repleto de alegria e gratidão, que nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal e principalmente de praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigado, Vera. Belíssima prece aí de abertura para a gente. Voísa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Regina. Boa noite. Bom, a Voísa chegou, já dá para a gente começar o programa. Recado no hoje? Não, recado nenhum. Só seja bem-vinda, Mara, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigada. Mário, eu estava conversando com a Ivani aqui, eu me senti naquele filme da Branca de Neve. É? Eu olhei e falei, a Mari colocou uma música que me lembrou os tempos de Branca de Neve, Sessão da Tarde. Gente! Um clima bem divertido, alegre, assim. Será que o tema tem a ver com isso, Mari? Alegria, leveza? Com certeza. É a pessoa que vai assim, ilustrar aqui a nossa reunião, uma pessoa muito alegre, hein? Ah, é? E olha que ela tinha motivos para viver chorando, deprimida, reclamando, mas ela vivia sorrindo, espalhando alegria um dia. Mas como eu reclamei ontem, então não sou eu, né? Não, com certeza. Bem-vinda, Mari, o programa é todo seu, meu anjo. Obrigada. Gente, eu quero dizer que eu até gostaria de ser interrompida a qualquer momento, tá bom? E aí, o que eu não souber responder, a gente marca um outro dia, outra live, e aí eu vou estudar mais um pouco e respondo. Na verdade, a gente para o programa, a Lourdinha para de gravar, você procura a resposta, depois a gente volta e continua o programa, entendeu? Isso. Não dá para ficar esperando. Bom, meus queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade. Até agora há pouco eu estava passando mal, assim, estavam me abanando aqui, mas já passou o nervosismo, tá? É só ver esse monte de amigo aqui na telinha que eu já, olha, tô de boas. Eu quero dizer para vocês essa música. Por que eu escolhi essa música? Essa música era a música preferida do nosso querido Chico Xavier. Assim, tem mais gente? E de alguma forma eu também gostaria muito de homenagear o nosso grande Chico, que foi um grande arauto, né, para todos nós. Mas hoje, especialmente, eu vou estar falando de uma outra pessoa que também tinha uma ligação muito grande com o Chico. E nos deixou, assim, exemplos imortais para todos nós, né? Para nós refletirmos. Então, eu desejo que a paz e a luz de Jesus esteja em cada coração aqui, presente, cada rostinho que eu estou vendo, e em cada família aqui representada. Que toda a família de vocês estejam bem, todo o grupo social que vocês costumam ter contato. Desejo do fundo do coração que tudo esteja muito bem, tá bom, meus queridos? Então, nessa noite, nós vamos refletir sobre uma personagem maravilhosa que esteve conosco no século passado. Foi logo ali, né, gente? O tempo tem passado tão rápido, porque ele nasceu em 1939. Foi logo ali, né? Então, vamos lá. Vamos falar de um grande espírito e um grande espírita,
um homem maravilhoso, que mostrou para a gente que hoje ele pode justificar o porquê que eu trouxe o tema da noite, que eu ainda não revelei o tema, né? Mas agora eu vou revelar o tema. Vocês vão saber quem falou essa frase que eu vou dizer agora. A frase diz assim: nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo mundo sabe quem falou isso, não é verdade? Foi o nosso amado Mestre Jesus, né? E ele lá atrás já estava nos incentivando, né, a ter bom ânimo. Na verdade, ele falou isso para os apóstolos dele. Mas nós estamos aqui numa condição de discípulos, de quem tem esse desejo de levar a mensagem do Cristo, de levar a mensagem da doutrina. Então é por isso que nós estamos aqui. Inclusive o programa, né, gente? Alguém me lembra o nome? É Refletindo com Jesus, né? Então vamos refletir com Jesus na figura de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em 1939, nas Minas Gerais, numa cidade chamada Ituiutaba, uma cidade pequena, simples, e ali ele nasceu. Jerônimo, ele foi o 9º filho de uma família de 10 irmãos. Então ele nasceu numa casinha muito simples, num ranchinho de sapé, bem simplesinho mesmo. Jerônimo era uma figura extraordinária e desde pequeno ele percebia a carência da sua família. A sua mãezinha muito carinhosa, o seu pai muito dedicado, mas eles eram muito pobres, né? Daquelas crianças que não tinha nem um chinelinho para colocar no pé. Então, quando o Jerônimo tinha por volta de uns 4 aninhos, 5 aninhos de idade, ele já começou a sentir a necessidade de auxiliar sua família. O seu pai era lavrador, então o que ele fez? Ele foi trabalhar com o paizinho dele, lá na lavoura. O pai dele também era carreiro, ele também auxiliava. E o Jerônimo viu muitas vezes a mãe dele receber aqueles monte de roupa para lavar, aquelas trouxas de roupa para lavar. Porque além dessa mãezinha ter tanto trabalho na casa dela, com 10 filhos, imagina que ela ainda lavava roupa para fora, para auxiliar na renda da casa. Então, era uma vida muito difícil. Mas o Jerônimo, ele até que viveu uma infância boa dentro do possível. Mesmo que às vezes ele ficava meio doentinho, porque tem até relatos no livro dele que muitas vezes ele tinha anemia, ele tinha uns probleminhas de saúde, mas isso não derrubava o nosso gigante não, tá, gente? O Jerônimo ajudava o pai dele lá na lavoura, ajudava a mãezinha dele na casa, mas quando o Jerônimo fez 7 anos, ele ganhou, sabe o que? Um presente. As crianças de hoje estão ganhando celular, né, gente? Mas ele ganhou mesmo, foi uma caixinha de engraxate. E lá foi o Jerônimo para as ruas de Ituiutaba, engraxar os sapatos daqueles personagens daquela cidade. Aí tem uma história do Jerônimo muito interessante, que eu vou trazer para a reflexão da noite também. Vou contar algumas histórias dele aqui, e essa é uma. Jerônimo estava ali, né? E de repente chegou um cliente. E esse cliente era um oficial ali da cidade, um guarda, alguém que trabalhava ali. Só que ele tinha fama por ser muito sério, ele era um homem austero, não gostava de muito papo. Então ele sentou ali na frente da caixinha do Jerônimo e tacou a botina lá para ele, né? E o Jerônimo, aquele menininho simpático, foi logo perguntando: e aí, vai graxa ou vai tinta? Que era muito comum essa pergunta, né? Aí o homem respondeu ele com bastante rispidez, falou: vai, moleque, faz teu serviço aí, fecha a boca. E o Jerônimo, desde pequeno, ele já teve que ir aprendendo a importância da humildade, porque ele precisava daquelas moedinhas que ele ganhava ali na cidade. E ele começou a fazer a tarefa dele. De repente, ele viu a hora que um deficiente mental entrou numa lanchonete ali perto. Havia um deficiente mental que andava pela cidade. E como muitas vezes ele estava sujo, maltrapilho, as pessoas não gostavam que ele entrasse nos comércios. E ele mesmo já tinha sido expulso daquele comércio várias vezes. E Jerônimo, vendo que aquilo ia acontecer, ele pediu licença, levantou-se, foi lá naquela lanchonete, remontou lá nos seus bolsos, ficou remoendo, procurando, achou umas moedas, pôs o rapazinho para fora, para ele não ser expulso, não passar por aquele vexame de novo. Foi lá, comprou um café com leite, comprou um pão e levou para o menino.
E aí ele voltou lá para sua caixinha de engraxate. E aí aquele homem que estava tão bravo, sisudo, já estava mais, né? Aquela atitude do Jerônimo quebrantou aquele coração. E aí ele disse assim pro Jerônimo, né? Falou, olha, menino, hoje você me deu uma grande lição, viu? Pegou e deu uma gorjeta até boa para ele e foi embora. Então, com essa história, a gente pode refletir que tudo que a gente faz, né, durante nossa passagem aqui na Terra, vai sempre causar uma impressão naqueles que estão à nossa volta. As pessoas vão estar sempre observando o que a gente vai estar fazendo. Então, vai sempre valer a pena, né? A gente ser generoso, a gente ser caridoso. E aí Jerônimo foi crescendo, teve alguns trabalhos ali na cidade, sempre trabalhinhos assim simples, né? Trabalhou de balconista, trabalhou de secretário numa contabilidade. Mas aí vamos situar Jerônimo agora com 13 anos. E Jerônimo estudou, ele foi o único da família que fez o antigo primário. Então, Jerônimo, com 13 anos, tendo aquela vida difícil, uma vizinha dele, muito apegada à família, um dia convidou Jerônimo para ir numa igreja. Porque nós sabemos que a religião sempre nos traz um conforto, né? Nos traz uma paz. E ele foi para a igreja. Essa igreja, na época, era uma igreja presbiteriana. E quando ele entrou na igreja, ele se apaixonou por Jesus. Ele se apaixonou pelo Evangelho, ele ficou com o coraçãozinho dele feliz. E ali ele ficou naquela comunidade, né, cristã durante 2 anos. E ali ele cantava, porque ele já gostava de cantar. E como Jerônimo tinha muito jeito para falar, ele também muitas vezes ali falava do Evangelho para as outras pessoas. Mas enfim, quando Jerônimo fez 15 anos, aconteceu que ele perdeu a avó dele. A avó dele desencarnou. E aí, e agora? Aquela avó amada, aquela avó querida, ele perdeu o chão. Então ele ficou pensando, para onde será que a minha avó teria ido? E aí ele começou a ter outros questionamentos. Ele ficava pensando, de onde eu vim? Qual a minha missão aqui na Terra? Para onde eu vou? Ele começou a pensar nessas coisas. E para resumir a história, a igreja não pôde dar as respostas que saciassem aquele coraçãozinho do Jerônimo. Já estava com 15 anos, adolescente, já questionava muita coisa. Então Jerônimo foi orientado a procurar um centro espírita lá em Tuiutaba. E naquela época havia um único centro espírita, chamado Amor Fraterno, e lá foi o Jerônimo. Eu fico imaginando a cena, sabe? O Jerônimo adolescentezinho assim, indo lá para o centro. Aí o dirigente da casa, né, conversou com o Jerônimo, deu algumas explicações para ele sobre o Evangelho, deu um livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, para o Jerônimo, e falou sobre Kardec, né, falou sobre a codificação, e ali deu uma explanação para o Jerônimo. Gente, aconteceu com o Jerônimo que nem aconteceu comigo, porque eu tinha essa busca também, sabe, de buscar Jesus, de buscar o Evangelho, mas quando eu conheci a doutrina espírita, eu fiquei totalmente assim, com as minhas respostas, minhas dúvidas sanadas. Sabe, encontrei um Deus justo, bom, encontrei explicações para muitas perguntas, e com Jerônimo não foi diferente, ele se apaixonou ainda mais por Jesus. Se apaixonou por Kardec, pela doutrina. Bom, ele abraçou aquele centro. E ali ele começou a frequentar, ele ia diariamente no centro, logo ele estava na mocidade espírita do centro, logo ele estava participando dos projetos sociais da casa, logo ele estava fazendo palestras no centro. Então, Jerônimo é uma figura apaixonante. E aí o tempo foi passando e Jerônimo foi percebendo uma coisa. De vez em quando lá, ele começava a ter dores articulares, dores no joelho, dores nos tornozelos. Isso ele tinha 15 anos e pouquinho. Mas assim, naquela época, não é que nem hoje, né, gente? A gente vai numa esquina ali, tem uma clínica, que tem um médico, vai fazer exame, né? E ele ia nas benzedeiras, a mãe dele levava ele nas benzedeiras, levava ele no famoso farmacêutico da vila, que eu mesmo cansei de ir também. E aí ele não tinha um diagnóstico fechado, havia uma desconfiança da doença, mas não tinha um diagnóstico ainda. E nisso, gente, o Jerônimo foi ficando um mocinho e muito lindo, gente. Um moço que chamava atenção. Nos seus 1,83 m, corpo atlético, esse menino gostava de jogar bola, esse menino era tudo de bom. Aí o Jerônimo, ele tinha um apelido que ele deu para ele mesmo. Olha que cena, ele tinha um espelho na casa dele,
Aí todo dia ele tomava banho, né? Aí ele ia lá no espelho, olhava assim pro espelho, falava, Jerônimo, você tá bonitão, hein? Eita, você tá até parecendo Tarzan. Eu sou o Tarzan, o rei dos macacos, ficava batendo assim, ele tinha essa mania, sabe? E ele mesmo ria das palhaçadas dele. Ó, gente, tá parecendo eu, tá? Que eu sou bem assim também. Só que eu não penso que eu sou a Jane, não, tá? Bom, aí eu sei que assim o Jerônimo foi levando, né? E ele tinha essa vaidadezinha dele aí, se achava bonitão e tal. Um belo dia, ele estava lá no centro, aliás, é que nem nós, né, gente? Nós estamos sempre lá no centro, né? Meu marido até fala, Mara, quando eu quero te achar, é só ir na casa espírita que eu vou te achar. E ele ia todo dia no centro, ele estava lá a semana toda, ia nos finais de semana. E um belo dia, foi um palestrante lá na casa espírita, né? E esse palestrante também era um médium muito assim, sensível, ele tinha muita sensibilidade. Então, estava lá o Jerônimo lá sentado na plateia e o médium que no dia estava fazendo uma palestra. De repente, apareceu um espírito, quem é médium sabe, né? Aí começou a cutucar assim o palestrante, ó, você tem um recado para dar. E ele, o que foi? E ele assim, né, na mente dele, o que é? Ó, você tem um recado para dar pro Tarzan. Tarzan tá aí na plateia, ó, você vai ter que dar o recado. Aí ele, meu Deus do céu. Mas sabe como é que é, né, gente? Quem é médium sabe, não tem jeito, você tem que falar. Aí ele parou um pouquinho e falou assim, tem um recado para o Tarzan. E aí o Jerônimo, imagina, né, gente? O Jerônimo sentado lá no centro, quietinho, né? Falar do Tarzan. E ninguém sabia que tinha esse apelido. Ele falou, meu Deus, é comigo mesmo o negócio. Aí, olha o recado. Gente, faço questão de ler para vocês do jeitinho que está no livro, porque é muito interessante. O recado é assim, ó. Tarzan, vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso de seu destino? Ou seja, primeiro o espírito deu aquela chacoalhada, né? Até parece coisa que acontece com nós, né? E depois amenizou mais bonitinho. Ó, você vai ter um futuro glorioso, mas se prepara para entrar na selva. E o Jerônimo saiu do centro aquele dia, gente. Imagina como, né? Capuga atrás da orelha. Mas tudo bem. No outro dia ele foi trabalhar, porque o Jerônimo era muito trabalhador, ele tinha que ajudar a família. Aí, assim, uns dias depois, ele passando em frente à alfaiataria, o alfaiate chamou ele. Ô, Jerônimo, vem cá. Jerônimo, lembra que eu tirei as suas medidas uns dias atrás aí? Aí ele lembra. Jerônimo, eu quero te dar um presente. Eu quero recompensar um pouco de tudo que você faz por nós aqui. As suas palestras lá no centro. Olha, eu fiz um terno de linho branco para você. Imagina um terno de linho branco para um rapaz de 17 anos, pro Tarzan, né? Não era qualquer um não, gente. Era um terno de linho branco pro Tarzan. Ainda deu sapato engraxado e gravata. Eita, que esse Jerônimo ficou todo fofo. Imagina nós, né, gente? Ganhar assim uma roupa novinha. E ele foi para casa, né? Já chegou em casa cantarolando, mostrou o terno para a mãe dele. A mãe dele, nossa, meu filho, que bonito mesmo, né? Gente, o Jerônimo parece até nós, né? O Jerônimo já ficou pensando, aonde eu vou com esse terno? Sabe nós quando compramos uma roupa? Não. Eu preciso usar essa roupa. Te dá um foguito que você arruma um passeio por aí. E assim o Jerônimo... captei a vossa mensagem, mestre. Lembrou que lá no cinema estava estreando aquele filme, gente, que leva tudo na ventania. Leva a poeira, leva as pedras, e o vento levou. E o Jerônimo falou, eu vou assistir esse filme. E foi, comprou o ingressinho dele, né? E foi pro cinema. Chegou lá todo feliz. Cadê lugar para sentar? Parece nós, né, que chega atrasado no cinema. Foi em pé mesmo. E aquele filme curtinho, né? 3h30 de filme, mais o tempo do rolo lá que tinha que trocar. Aquele cinema antigo, né? Pois ele ficou 4 horas em pé. Gente, acenderam as luzes. Acenderam as luzes, cruzes. Sabe a musiquinha? Ele tentou sair do lugar. Cadê que ele se mexia? Ele olhou para as pernas dele inchadas, gente.
E aquela dor. Foi a primeira crise que ele teve da doença. E aí os amigos dele tiveram que pegar ele e levar ele para casa carregado. E foi a primeira vez que o Jerônimo foi para casa carregado. Chegando lá, né, gente? Imagina a cena, a mãezinha dele, vendo o filho chegar carregado, o filho que saiu todo feliz para ir pro cinema. Imagina nós somos mãe, né, gente? Nós temos logo um troço, né? Aí ele sempre queria quebrar o gelo, né? Aí a mãe dele tentou tirar a calça não saía, por causa do inchaço. Já foi logo lá, catou uma tesoura para cortar a calça. Gente, para cortar a calça do Jerônimo que tinha acabado de ganhar. Olha a cena. E aí, quando o Jerônimo viu que o negócio ia ficar muito triste, ele já foi logo soltando uma, né? Que ele via fazendo as piadinhas dele. Aí ele pegou e falou assim, hoje eu fui pro cinema, assisti e o vento levou. E o vento levou mesmo. Levou minha saúde, levou meus sonhos e também levou minhas calças. Eu só sei, gente, que ele ficou 3 meses na cama. 3 meses sem poder andar. E ali ele recebeu visita de médicos, né? Foi algo muito preocupante. E aí veio o diagnóstico para ele, que ele tinha uma doença autoimune, uma doença degenerativa que não tinha cura. Ele tinha artrite reumatoide, uma doença muito grave. Quem já leu um pouco, quem já conheceu alguém que tem, sabe que é uma doença grave, né? Muito limitante. Mas aí o Jerônimo, quando ele saiu da cama, depois de 3 meses, o Jerônimo era brasileiro mesmo, não desistia nunca. Passou a mão em 2 muletas e saiu com as muletas. E continuou trabalhando. Ele não deixou a peteca cair não, viu, gente? Continuou trabalhando, falou, não, vou ajudar aqui minha mãe, minha família. E assim ele foi andando já com as muletas agora. E teve uma história muito interessante do Jerônimo, um pouco antes desse evento, né, que ele precisou da muleta, ele estava lá com o terninho dele branco, né? E aí ele foi chamado para ir num centro espírita dar uma palestra. Mas esse centro era lá na parte rural de que ele estava. E o Jerônimo catou o lindo terno dele, colocou e foi, né? Só que para ele dar acesso lá para o centro, ele tinha que pular um córrego, que era um córrego lamacento. E na hora que ele foi pular, aí vocês imaginam, né? Caiu dentro do barro. Gente do céu, imagina a situação do Jerônimo. E ele era muito comprometido com a doutrina, né? Ele não ia voltar para casa, pois ele foi para o centro cheio de lama mesmo. Chegou lá tudo lameado, fez a palestra. Aí ele contava que naquele dia ele teve a primeira lição dele que os espíritos deram, que foi a lição da humildade. E aí caiu uma ficha assim, ele pensou assim, quando eu for dar palestra em um lugar muito pobre, eu não posso ir com um terno branco assim, eu não posso ir tão bem vestido, porque eu vou chocar a pobreza do local, as pessoas humildes. Então foi uma lição que ele teve, né, de humildade. Dependendo do lugar que ele ia, ele tinha que escolher uma roupa mais simples. Bom, e aí o Jerônimo foi levando a vida, e agora eu vou pedir para a Lourdinha colocar um vídeo, para a gente só ouvir um vídeo dele, porque eu estou falando dele, e eu creio que tem gente aqui que não conhece o Jerônimo, né? Então a gente vai ver a imagem dele, ele falando um pouquinho, para vocês fazerem uma imagem. Aí a gente continua conversando, tá bom? O Chico, quando nós dissemos a ele, naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou, como vai, meu filho? Eu, bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou, o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse, ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse, Chico, muita paz. Ele falou, corta o Z. Muita paz.
fazer mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Ô, gente, então, assim era o nosso Jerônimo, né? Muito brincalhão. E nesse vídeo ele já estava cego, né? Eu vou chegar nessa parte ainda, que ele ficou cego depois. Ó, só pegando um gancho, né? Porque ele falou do Cornélio Pires, que fez esse versinho. E no livro dele tem um outro versinho do Cornélio Pires, que foi psicografado por Chico Xavier, que é uma continuação do que está falando aqui, ó. Que diz assim, antes do versinho tem um parágrafo que diz assim, ó. Do mesmo modo que o trabalho e a dedicação ao bem podem dilatar o prazo para a desencarnação, a ociosidade pode abreviá-lo. Então, o Cornélio Pires escreveu assim: quem quer sempre a vida mansa, eis o aviso que interessa. Para aquele que descansa, a morte vem mais depressa. Gente, vamos trabalhar. Se o Jerônimo desse jeito trabalhou tanto, já vou falar por mim, tá? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, peraí, eu preciso rever minha vida. Foi o que eu fiquei pensando depois que eu estudei um pouquinho a vida do Jerônimo. Como o tempo passa rápido, eu vou dar uma abreviada, tá? Nas coisas do Jerônimo, tem muita coisa para falar do Jerônimo. Depois eu aconselho quem puder adquirir esse livro, O Gigante Deitado, que é da autora Jane Martins Vilela, que uma doutora... Esse livro aqui, gente, é uma edição antiga, tá? Eu comprei no sebo. Então, aqui tem muitos relatos do Jerônimo, e ela fez esse livro é maravilhoso, conta um pouco da história dele. E ela era uma médica, clínica geral e homeopata, e ela era muito próxima do Jerônimo, ela conviveu muito com o Jerônimo. Ela leu muita doutrina espírita com o Jerônimo, quando o Jerônimo ficou cego. Então, gente, fato é que nós estamos localizando o nosso querido aí com uns 19 anos, com uns 18, 19, nas muletas, né? Só que em seguida a doença dele progrediu muito rápido, e logo ele foi para a cadeira de rodas, e logo ele foi para a cama ortopédica. Tem uma história em torno da cama que eu gostaria de falar como a espiritualidade age com todos nós. Jerônimo, quando foi para essa cama, não podia ser uma cama qualquer, porque ele tinha um problema cardíaco muito sério também. Depois, aqui mais para frente, vai ter umas fotos e vai mostrar. Às vezes, ele tinha dores tão fortes no peito que foi preparado para ele um saquinho que foi costurado 30 quilos de areia. E esse saco com 30 quilos era colocado no peito dele, para ele suportar as dores. E fora isso, ele ainda tinha hemorragias internas, devido ao problema muito, muito sério da saúde dele. Então, o que acontece? Quando ele foi para essa cama foi desenhada mediunicamente. Ela tinha uma inclinação de 30 a 45 graus, mais ou menos. E depois, quando os médicos foram avaliar o leito dele, eles acharam aquilo muito incrível. Como alguém tinha planejado aquilo para ele. Porque se a cama fosse um pouquinho mais inclinada, ou um pouquinho mais em pé, ele teria morrido. Por causa do problema cardíaco. Sem contar que ele tinha um calor assim nas faces, que ele ficava 24 horas com um ventilador ligado na face dele. Para ele suportar o calor. E as dores no corpo, ele tinha pele e o corpo tão sensível que um simples lençol em cima dele causava dor. Então, ele tinha realmente muitos desafios. E mesmo assim, ele fundou 2 centros espíritas, ele escreveu 6 livros, e eu falo para vocês que se tivesse um 7º livro, poderia chamar Se o Meu Leito Falasse.
porque a cama dele era a tribuna dele. Foi naquela cama que durante 30 anos ele fez palestras por todo o Brasil. Ele ganhou uma perua de uns amigos em Tuiutaba que fizeram uma vaquinha, deram uma perua para ele, e naquela perua ele ia para todo lado. Um dia a mãe dele falou assim para ele: filho, eu preciso te falar uma coisa. Ele: o quê, mãe? Filho, você sabe que eu tenho 10 filhos, né? Aí ele: sim, mãe. Então, filho, eu estou quase acreditando nessa doutrina espírita, porque dos 10 filhos que eu tenho, você não é o único que é deficiente? Sim, mãe. E você é o único que não para em casa, meu filho. E ele falava assim: mãe, eu sou deficiente físico. Aqui eu estou ótimo, meu espírito. E realmente, o Jerônimo, ele ficava muito em pé diante das dificuldades dele. Mas tem uma história que eu também quero contar do Jerônimo, que ilustra muito essa questão do Jerônimo ser sempre alegre. O Jerônimo, ele teve uma hemorragia uma vez na bexiga. E foi uma hemorragia muito forte. Levou ele para o hospital, ele ficou internado, e os médicos tentaram de tudo para estancar aquela hemorragia e não conseguiram. Para resumir a história que é longa, os médicos chamaram a família e falaram: pode despedir dele, porque ele está desenganado. Não tem nada que para essa hemorragia que ele está. E aí o Jerônimo, quando ficou sabendo, falou assim: olha, então eu vou lá visitar o Chico Xavier, porque ele tinha muita proximidade com o Chico. E aí o médico falou: mas você pode ir, mas você não pode ir de carro, você tem que ir de avião. E aí, né, gente, como a espiritualidade está sempre nos socorrendo, uns amigos conseguiram um avião e ele foi de avião. Quando ele chegou lá em Uberaba, cadê o Chico? O Chico não estava. O Chico estava numa visita. Ele andava muitos morros para levar socorro, evangelho, comida para as pessoas. O Chico, outro grande tarefeiro. E aí, de repente, volta um rapaz que estava trabalhando com o Chico e fala assim: Jerônimo, o Chico falou para você ficar tranquilo que ele já está chegando. Espera que ele já vem, pode ficar em paz. Daqui a pouco o Chico chega. Aí quando o Chico chega, vê aquela situação, o Jerônimo banhado de sangue, todas as pessoas ali tristes, né, de ver o Jerônimo naquela situação. E o Chico... Gente, não contei essa história já não, né? Porque é tanta história... Contei? Não, né? Então, aí o Chico chegou, aí vocês imaginam a cena, né? O Chico não ia fazer assim: ai, meu Deus do céu, meu amigo tá morrendo. O Chico, ele tinha uma fé inabalável. Então, ele falou assim: ai, meu filho, você tá parecendo uma rosa vermelha. E deu risada. E nisso estava cheio de trabalhadores ali junto com o Chico, né? Aí o Chico falou assim: gente, eu quero que cada um de vocês dê um beijo no nosso Jerônimo. Mas vocês beijam ele bem devagar, que é para não despetalar essa roda. Porque ele tá muito mal, né? Aí todo mundo foi, deu um beijo nele. Depois o Chico deu. Aí o Chico foi lá, colocou as duas mãos em cima do abdômen do Jerônimo. E depois o Jerônimo comentou que ele sentiu como se fossem choques. Ele sentiu uma corrente elétrica entrando assim no abdômen dele. E naquele momento a hemorragia foi estancada. E aí o Chico chegou assim pro Jerônimo, depois que, né, já tinha estancado aquela hemorragia, e falou assim: meu filho, você sabe por que você teve essa hemorragia? Aí o Jerônimo: não, Chico, pois eu vou te falar. Foi por causa do coitadinho. Aí o Jerônimo: o quê? Foi por causa do coitadinho, Jerônimo. Você está nesse leito, nessa situação, as pessoas têm muito piedade de você. Então, cada um que chega fala: ai, coitadinho do Jerônimo. Ai, que esse Jerônimo está mal. Ai, que esse Jerônimo vai morrer. E você interiorizou isso. Aí você desestabilizou o seu campo celular, baixou o seu campo vibratório de uma tal maneira que essa hemorragia apareceu. E se você realmente não tivesse recebido esse socorro, você teria morrido de verdade. E aí, naquele dia, o Chico dá um conselho assim para o Jerônimo. Fala: meu filho, segue o seu caminho, continua com as suas palestras, continua com os seus trabalhos, mas siga feliz, sempre sorrindo, brincando. Não deixe que as pessoas tenham pena de você, piedade. E fique feliz, porque tudo vai dar certo. Até ele fala a história do fio, né? Que ele foi trabalhar. Aí o Jerônimo, gente, o Jerônimo aí estava com uns 25 anos, mais ou menos, 26. Quando o Jerônimo estava com 29 anos, veio o diagnóstico.
porque ele ainda tinha uma visão, mas a outra já não enxergava. E o médico chegou e falou assim para ele, Jerônimo, você vai perder tua outra vista. Aí o Jerônimo ficou assim, a moça que estava com ele quase desmaiou, porque o Jerônimo tinha uma infecção, estava com uma inflamação tão grande nos olhos que o médico já tinha avisado ele, olha, esse olho que você não enxerga, ele vai ter que ser extirpado e esse olho também vai ter que ser retirado de você. Aí imagina, né, o médico falou isso assim, aí o Jerônimo ficou assim, com aquele jeitinho dele, não falou nada, e a moça que estava com ele ali quase desmaiou, aí o Jerônimo depois falou assim para a moça, eu já estava sabendo disso, a espiritualidade já havia me avisado, que para eu evoluir um pouco mais, eu tinha que perder totalmente a visão. E aí o médico ali, triste, imagina a cena, né? Arrumando as coisas na mala para ir embora. E o Jerônimo pegou e já foi logo com uma piadinha pro médico. Falou assim pro médico, doutor, você sabe o que mais me admira? Não é esse seu diagnóstico horroroso, é você ir embora sem tomar meu café armagoso. Então ele tinha essa tirada. E ele mesmo brincava com a situação dele. Bom, gente, eu sei que nesse meio tempo, o Jerônimo fez os 2 centros, ele fez uma instituição que cuidava de crianças, ele fez uma gráfica, construiu uma gráfica lá em Tuiutaba, gravou 2 LPs, naquele tempo do vinil ainda, e ele vendia essas coisas durante as palestras para conseguir dinheiro para as obras sociais dele. Só que chegou um dia que lá a creche que ele estava fazendo, estava lá no meio e tinha acabado o dinheiro. Sabe aquele desespero quando vocês estão reformando a casa e não tem mais dinheiro? Aí você fala, e agora? Vai ficar assim mesmo, né? Só que ele foi falar com o Chico. Chico do céu, o que eu vou fazer? Porque ele tinha feito uma obra de grandes proporções. Porque a obra chegou a abrigar 200 crianças. E até hoje essa obra existe lá em Tuiutaba. Aí o Chico fez o quê? Falou, ô Jerônimo, não esquente a cabeça não. O Roberto Carlos esteve aqui esses dias, porque o Roberto Carlos saía de lá, né? O Roberto Carlos também tinha lá os desafios dele, e ia lá se conselhar com o Chico. Aí o Chico falou assim, Jerônimo, vai lá e pede ajuda pro rei. Fala com o Roberto. Aí o Jerônimo, né? Acho que eu vou fazer isso mesmo. Aí ele chegou em casa, pôs fogo, todo mundo lá, nos irmãos dele, nos amigos. Gente, nós tem que ir lá no show do Roberto. Você tá louco, Jerônimo? Nós não temos dinheiro nem para comer um lanche. Não, nós vamos dar um jeito, nós vamos. Isso que é um homem de fé, né? Pegou, descobriu que o Roberto Carlos estava lá no Canecão fazendo um show, pois ele se enfiou lá na piruinha, foram embora, eles foram em 6. Aí vocês imaginam a cena, né? Devem ter parado nos postos de gasolina, ter comido uns lanches pão com mortadela. Gente, só sei que para resumir, eles chegaram lá no show. Imagina um show do Roberto Carlos na década de 70 no Canecão. Tinha pouca gente, né? E eles pararam aquela perua bem na frente lá, do Canecão. E aí, daqui a pouco, aquilo virou um show, né? Todo mundo foi lá, nossa, um doente numa maca aqui, vamos ver o que está acontecendo. Aí juntou aquele monte de gente. E nisso, o diretor do Canecão, né, o gerente, foi lá ver o que estava acontecendo. Ele chegou bem perto, conseguiu afastar a muvuca, né? Ele viu o Jerônimo lá na cama. Falou, Jerônimo, você é aqui? Pois é, meu filho, eu aqui. Pois pode deixar, Jerônimo, eu vou te colocar lá dentro. Ele já sabia um pouco da história do Jerônimo, conhecia o Chico, né? E levou o Jerônimo lá para dentro, colocou o Jerônimo num lugar lá mais confortável. Ó, acompanha o show aí, fica ouvindo o Roberto cantar. Quando o Roberto terminar, ele vai vir aqui falar com você. Pode deixar que nós já falamos com ele. Gente, imagina sendo o Jerônimo lá num lugar e o Roberto lá cantando, esperando o Roberto vir falar com ele. Daqui a pouco vem o Roberto, parecendo um lírio branco, né? Aquele terno branco, foi chegando. Aí o Jerônimo, ai meu Jesus, e agora? Como é que eu vou me reportar esse homem, né? Eu tô de frente com o rei Roberto Carlos. Aí de repente o Roberto Carlos chegou bem pertinho dele, falou, e aí, bicho? Aí o Jerônimo pensou assim, ixi, eu tô no meu zoológico aqui, vai dar tudo certo. Aí ele falou com o Roberto, né, pediu auxílio. No outro dia o Roberto falou para ele lá no apartamento dele que ele ia ajudar. Até lá na sala do Jerônimo tem uma foto desse dia. Foi tirada uma foto, o Roberto com ele lá na maca. E eu não vou falar o valor que o Roberto deu, porque o Roberto também tem a humildade dele. Até no livro está escrito, mas eu não vou falar. Mas foi bastante dinheiro. Ele terminou a creche, ele reformou todos os centros lá de Tuiutaba,
Ele fez uma reforma geral lá no centro, foi tudo certo. Pegou dinheiro, ajudou lá nas campanhas que ele tinha lá da sopa, para os mais pobres. E, gente, e tem mais uma coisa, o Jerônimo, com certeza, ele ajudou muitas pessoas que iam cometer suicídio a não fazer esse ato. Né? No livro dele tem 2 casos, mas com certeza o Jerônimo, ele livrou muito mais gente do suicídio. Certa feita, uma senhora estava muito desiludida, com muitos problemas, e ela falou que ia pôr fim na vida dela. Então, ela pôs todo mundo fora de casa, deu um ingresso de teatro para todo mundo, para o marido, para o filho, para o genro, para a nora, mandou todo mundo sair. E já tinha preparado o veneno para tomar e tudo. Só que antes dela tomar, ela falou assim, eu vou ligar a televisão. Eu vou ver pela última vez que está passando essa televisão aqui. Eu vou me despedir desse mundo cão. Ela falava que o mundo era mundo cão. Aí, quando ela ligou a TV, quem estava lá na TV, gente, dando entrevista? O nosso Jerônimo. E aí ele estava falando, né, com aquela alegria dele, falando de vida, falando de alegria. E aí o repórter pegou e fez uma pergunta para o Jerônimo. Falou, Jerônimo, o que é felicidade para você? Aí o Jerônimo, olha, eu que estou nessa cama há quase 30 anos, numa mesma posição, sem poder me mexer, felicidade para mim é me virar de lado. Então a mulher ouviu aquilo e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí ela largou, desistiu da ideia, depois ela entrou em contato com o Jerônimo, ficou amiga dele. E aí também teve um outro caso de um fazendeiro. Imagina um cara fazendeiro, tem uma fazenda, tem gado, tem porco, tem boi, tem carro, tem tudo. Um belo dia chega um cara lá e fala assim, ó, eu gostaria de comprar tua fazenda. Ele fala, pois não, quanto você quer? E ele pediu um valor absurdo, o cara, eu pago. Só que o cara fez, deu uma nota fria para ele. E aí ele perdeu a fazenda e não podia fazer mais nada. Não tinha como recorrer. Os advogados dele falaram, você perdeu tudo. E esse homem que já estava numa situação difícil para a família, porque os filhos eram 2 rapazes, finais de semana, um para cada lado, a mulher tinha outras tarefas para fazer, e eles se comunicavam, sabe como? Ele falou depois para o Jerônimo? Por bilhetes, eles nem conversavam. E olha que nem tinha celular, hein, gente? Que nem hoje. Aí, ele desesperado, falou, eu vou dar fim na minha vida. Aí um amigo descobriu que ele ia fazer isso. Falou, não, você não vai fazer isso não. Vou sim, você não manda na minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Minha vida não tem mais sentido para mim. Estou pobre, miserável, não tenho família mais. Aí o amigo dele falou assim, olha, vamos combinar uma coisa? Pode fazer o que você quiser da sua vida. Quer acabar com a sua vida, acaba. Você não devia, mas primeiro você vai conversar com um amigo que eu tenho, o Jerônimo. Porque o Jerônimo, que tinha tudo para ficar só sendo consolado, ele consolava todo mundo, né? Aí, esse senhor foi lá falar com o Jerônimo. Quando ele chegou lá, que viu o Jerônimo naquela cama, falou, meu Deus, esse homem que vai me consolar? Aí que ele ficou deprimido mesmo, né? Só que aí, na hora que ele começou a conversar com o Jerônimo, aí a conversa foi outra, né? Ele contou a história para o Jerônimo, do golpe que ele tinha tomado, tinha ficado pobre. E o Jerônimo falou assim, poxa vida, essa história realmente é lamentável, né? É muito triste. Está com problema na família, perdeu o dinheiro. Realmente é muito triste. Mas vamos fazer uma suposição? Aí o rapaz, né? Por que, Jerônimo? Olha, vamos fazer assim. Suponhamos que esse rapaz que te lesou, ele chega agora com o documento da sua chácara, com tudo bonitinho, e fala assim, ó, eu vou te devolver sua chácara. Aí você vai ficar feliz, não vai? Vou. Mas ele vai pedir um olho para você. Eu devolvo tua chácara, mas eu quero um olho teu. Aí o cara indignado, né? Mas que história é essa, Jerônimo? Ah, é verdade, um olho, é muito precioso, né? Então vamos trocar. Aí não vai pedir mais um olho, vai pedir um braço teu. Você daria um braço teu? Não. Daria uma perna? Não. Daria um dedinho, a pontinha de um dedinho? Ah, não daria não. Então eu estou para te dizer que você é alguém muito feliz. Muito cheio das graças de Deus. Você tem saúde, meu irmão. Você enxerga, você anda, você se mexe, você tem inteligência. Olha, vamos fazer um acordo? Eu vou te fazer uma proposta. Você vai chamar sua família e vai montar um grupo de apoio para as pessoas carentes. Você vai ajudar as pessoas carentes, você vai levar o evangelho, vai fazer evangelho para as pessoas, tudo junto com a sua família. Combinado? Combinado. Foi lá, chamou a esposa, chamou os filhos. Eu só sei que a história foi assim. Tudo ficou bem, ele se reuniu com a família de novo, através da caridade. Aí a família passou a conversar, eles se entrosaram bem novamente, e aí eu fiquei refletindo, né, comigo aqui, e com meus botões. Poxa vida,
trabalhar realmente é algo que pode mudar a vida de uma família, de um ser, de todos. Porque o Jerônimo, uma coisa que ele causava nas pessoas, no primeiro impacto que alguém encontrasse com ele, se nós encontrássemos com o Jerônimo, nós ia pensar assim, poxa vida, por que eu estou reclamando? Eu não tenho problema. Ele tinha tudo para ficar se lamentando, e ele auxiliava, viajou o Brasil inteiro, levando o evangelho, escrevendo livros. Olha, gente, eu gostaria de viver o suficiente para ver a história do Jerônimo no cinema. Como ele merecia uma história, um homem incrível como esse, que dá tantas lições para nós que somos espíritas, que temos uma caminhada dentro da doutrina, né? Hoje, por exemplo, é um trabalho tão bonito, né? Estamos aqui reunidos, falando de Jesus, refletindo. Então, é isso que Jesus quer de todos nós, né? E isso, com certeza, nos auxilia bastante. Só para encerrar, gente, eu trouxe a história do Jerônimo para ele ilustrar esse tema, né? Que nesse mundo nós temos aflições e que nós devemos ter bom ânimo, porque é para a gente refletir sobre isso mesmo, né? Porque todos nós temos aflições, estamos num momento assim, né? Mas que nós possamos conseguir ter bom ânimo, conseguir ter um olhar diferente para a nossa vida, para a vida do nosso próximo, e tentar melhorar a nossa vibração, que foi aquilo que aconteceu com o Jerônimo. Ele abaixou demais a vibração e ficou doente. Então, nós sabemos que se nós ficarmos num estado por muito tempo, porque, gente, todos nós temos momentos de tristeza, de preocupação, de ansiedade, faz parte da vida humana, mas nós não devemos nos demorar muito assim, dessa forma. Nós precisamos nos levantar rapidamente e sempre procurar levantar o nosso campo de vibração. E uma forma que eu tenho para dizer aqui, para nós encerrar, é um conselho de Divaldo Franco, né? Uma vez perguntaram para Divaldo, como é que você consegue manter a boa vibração o tempo todo? E Divaldo disse assim, é simples, nós estamos o tempo inteiro pensando. É do ser humano isso, nós não conseguimos ficar sem pensar. Então ele fala assim, quando nós tivermos um pensamento negativo, devemos substituir esse pensamento negativo por um positivo na hora. E isso é um exercício que só na prática que nós conseguimos fazer. Então eu encerro assim, com o nosso gigante, né, que foi um gigante que venceu todos os seus desafios, e nós também estamos aqui com os nossos desafios, que nós possamos ter força. Espero ter contribuído, meus queridos. Agora, o videozinho final. Obrigada, gente. O Pica-Pau, com presente de Natal às crianças de 0 a 80 anos. Que beleza! Pica-Pau é um passarinho muito alegre e gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-Pau, 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 pau, 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 com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Pica-pau, 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 pau, 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 com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Pica-pau, 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 pau, 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 com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, muito obrigada. Fiquei muito honrada de falar de Jerônimo Mendonça hoje, de trazer esse tema para vocês. E não tem nem palavras para agradecer por cada um. Obrigada mesmo, viu? E aí, dona Maricelma, o que a gente precisa para ser feliz? Muito pouco. Muito pouco. Nós temos mais do que precisamos para viver. E é isso que é o erro hoje das pessoas acharem
elas vivem em função, olha, eu preciso disso, eu preciso conquistar aquilo nas coisas materiais, né? E quando ela conquista aquilo, ela continua frustrada, ela continua triste, porque é o que a gente precisa, é muito pouco. A gente só precisa de coisas que alimentem mais a alma. As coisas materiais, elas são conquistas. E ouvindo hoje falar sobre Jerônimo Mendonça, faz com que a gente reflita muito, muito sobre qual é a atitude que a gente está tendo na nossa vida, né? O trabalho, né? Então, mesmo estando em casa, recluso, eu acho que cada um de nós está procurando trabalhar de uma forma, continuar levando o evangelho. E eu admiro uma coisa muito bacana, é quando a pessoa tem bom humor. Isso facilita a vida, né? E a gente vê que mesmo com todos os problemas dele, ele sempre com bom humor, apesar do sofrimento dele, né? Eu acho que isso é uma dádiva que a pessoa tem, né? A pessoa já nasce assim. Eu gostaria muito de ser, mas eu sou mais sisuda, não sou tão assim alegre como ele, não. Mas é uma lição maravilhosa. Eu agradeço muito por ter participado hoje. Agradeço muito por ter explicado um pouco da vida dele. Eu acho que tem muito mais ainda para passar, né? Então vamos procurar ler o livro. E foi muito bom hoje. Então vamos refletir se a gente precisa de tantas coisas para alcançar a felicidade. Vamos buscar o pouco, vamos praticar o bem, vamos divulgar o evangelho, que é isso que a gente procura fazer. Mas se a gente puder fazer mais, vamos fazer um pouquinho mais, porque ele realmente é admirável a história dele. Obrigada, viu, Mara? Eu que agradeço. Paulo Ross, Chico falou uma vez que se ele fosse esperar ter condições para começar a trabalhar, ele estaria parado até hoje. E aí a gente fica pensando, né? Vai aparecendo uma tarefa aqui, a gente convida, vai convidando, vai sendo convidado para trabalhar, e aí a gente fica naquela, poxa, não vou dar conta, né? Eu, no começo aí da pandemia, falei da minha vida de expositor, para fazer umas aulinhas mais ou menos, tem um monte de livro aqui, 2 computadores maravilhosos, internet voando, e eu pensando se ia ou não ajudar na questão dos trabalhos, né? Então, acho que mostra um pouco da nossa pequenez diante dessa refuta, né? Quando nós temos que trabalhar, ainda fazemos pouco caso. É bem assim mesmo? Olha que tem um livro do Batuíra, e ele fala nesse livro só sobre trabalho. O trabalho como ferramenta de solução de inúmeros problemas que a gente encontra na vida. E o Jerônimo, ele encontrou isso, essa ferramenta maravilhosa que, se a gente souber empregar, ela tem muito a nos auxiliar, que é o trabalho. E eu quero muito agradecer por essas informações, foram extremamente importantes, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente se fecha dentro de uma bolha e aquele é nosso mundo, aquela é a nossa vida. Nós não conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Os problemas dos outros parece que estão distantes, o nosso é o mais importante. Então, quando a gente começa a ver um exemplo desse, eu particularmente conheço um pouco da vida dele, mas não a esse ponto que você expôs. Então, traz um exemplo muito gratificante para a gente, em saber que uma criatura como essa, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentava, ele tinha bom ânimo e trabalhava. Então, a gente precisa aprender um pouco sobre isso. É porque é típico do ser humano, quando está com algum problema, se fechar. E a gente precisa ter essa visão mais ampla da vida e seguir esse roteiro, que é o trabalho. Se a gente seguir esse roteiro, como nos ensina Batuíra nesse livro, nós realmente
conseguiremos solucionar muitas dificuldades na nossa vida. Muito obrigado, Maria, pela aula que você deu para a gente. Olha, me encheu de emoção, viu? A vida desse espírito é um exemplo para todos nós. Verdade. Obrigada a vocês, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Laudete? A Laudete foi amiga dele, né, Lau? Conheceu, não conheceu? A Laudete conhece todo mundo, gente. Eu tive a felicidade, né, de conhecer o Jerônimo, pessoalmente. Realmente, uma pessoa fantástica. Ele, quando ele estava no seu normal, sem estar medianizado, ele não falava. A gente escutava o que ele falava, né? Ele não tinha força para falar, não tinha. Mas quando ele estava medianizado, a voz dele era uma voz lindíssima, me parecia um soprano falando. Uma voz assim, com uma aritmética, né, oral, fantástica. Uma pessoa assim que até eu chorei quando ele começou a cantar, né? Ele era um cantor de ópera, a coisa mais linda do mundo. Ele uma pessoa com um astral muito bom, uma pessoa educadíssima, um espírito refinadíssimo. Eu nunca conheci um espírito refinado igual o de Jerônimo. Uma pessoa assim maravilhosa. Realmente, eu agradeço você ter trazido essa luz para nós que estamos no trabalho, né? E é o trabalho que realmente nos traz a saúde, né? Nós estamos vivendo nessa época de hoje, está sendo um marco na nossa vida, de desafio para ver se realmente nós amamos o trabalho, né? Então, o que você nos trouxe hoje é uma coisa fantástica, uma luz brilhante, né? Para a gente dar continuidade nas nossas tarefas e agradecer a Deus que nós estamos com saúde, né? Nós estamos, igual o Marcos falou, com 2 computadores do lado, não sabia o que ia fazer, né? E o Jerônimo em cima de uma cama, sem poder falar, fez tudo aquilo lá. Então, nós, né, às vezes a gente se sente até acovardado, a gente não poder fazer as coisas, né? Então, você está de parabéns, foi muito feliz de trazer o nome desse homem, revivendo, né, o nome deste homem, porque a maioria das pessoas não conheceu e nem sabia quem era ele, né, no meio espírita, né. Então, foi muito bom essa sua lembrança, esse seu diagnóstico dele. Ele está muito feliz de você ter lembrado dele, viu, Mara? Com certeza. Inclusive, viu, o Jerônimo, quando ele ficava assim muito mal, né, que foi o caso quando ele teve hemorragia, ele foi para o hospital, ele tinha os sinais vitais dele não eram detectáveis nos aparelhos. E os médicos falavam, mas como que esse homem está vivo? Porque um dia ele estava lá no grupo da prece, né, estava lá com o Chico, estava todo feliz lá. Os amigos dele olharam para ele e falaram, nossa, Jerônimo, você está pálido demais, você está muito mal. Pegaram ele correndo, levaram para um socorro. Chegou lá, o médico colocou o medidor de pressão, tá 0 aqui, não aparece a pressão. Vamos esperar morrer, né, desencarnar, deixa ele ir. Aí daqui a pouco o Jerônimo lá, falando. Gente, ele tinha uma força espiritual, sem contar que a própria espiritualidade, vira e mexia, vinha fazer as famosas recalchutagens dele. Até onde ele estava deitado, e ele viu que tinha, porque assim, ele estava cego já, mas essa parte psíquica dele ficou mais aguçada da mediunidade. Então ele estava lá deitado, quietinho, aí ele viu, né, um espírito mexendo no pé dele e um mexendo na cabeça. Aí estava sentindo aquele formigamento, aquela coisa, aí ele pensou com ele assim, nossa, estão me desligando aqui, né, eu vou desencarnar. Mas até que não é tão ruim, né, ele ficou assim. Daqui a pouco o espírito estava no pé dele e falou, não, Jerônimo, nessa hora ainda não. Nós só estamos fazendo uma recalchutagem em você tem tarefa ainda. O negócio é trabalhar, gente. E hoje em dia é trabalhar no conforto de casa, né? Para quem tinha que entrar numa Kombi e rodar o Brasil, hoje a gente só acorda, senta aqui, um cafezinho do lado, água, e daqui a gente fala para o mundo, né? Como tem a nossa colega ali na Áustria, o pessoal do interior, e a gente falando para o mundo. E não precisa fazer mais nada. Né? Pede comida, passa cartão quando o motoqueiro chega.
E a gente acha que está trabalhando demais, né? É bom para puxar um pouquinho a orelha, né? Nos acender essa ideia do que realmente é o trabalho, né? Porque não é só trabalhar, mas trabalhar com alegria, trabalhar com humildade, com respeito àqueles que estão participando. Então, esse programa, ele é bem bacana por causa disso, né? A gente traz aqui, ou trouxemos aqui, vários tipos de exposições, em primeira pessoa, em terceira pessoa. E hoje acho que foi a primeira vez que alguém traz uma explanação sobre um outro, né? Sobre alguém específico. E você vê o quanto é importante a gente ter exemplos e seguir os exemplos. Porque quando fala de Jesus, parece que está tão distante, né? Ah, o Jesus fazia isso, fazia aquilo. Aí quando a gente começa a falar um pouquinho mais próximo aqui, tem um colega nosso que hoje não entrou, também acho que o depoimento dele ia ser bem legal também, que ele sofre bastante aí com os problemas que ele tem. E é incansável também nas tarefas, né? Vira e mexe, tá aqui, tá ali. No meu curso básico aí já apareceu umas 3 vezes. Enfim, é fantástico. Marcos, deixa eu só falar rapidinho, que eu já falei demais, mas esqueci de falar que o Jerônimo, ele inventou o telemarketing, né? Foi ele que inventou. Ele tinha um telefone lá do lado dele, que o pessoal colocava, e ali ele pedia doações para as obras sociais dele, para ele montar cestas básicas. Inclusive, no dia que ele desencarnou, porque ele viajou, foi para o Paraná, quando ele chegou no dia seguinte, no dia 26 de novembro de 1989, ele estava com 50 anos. E a mãe dele percebeu que ele estava muito debilitado. Mas mesmo assim, naquele dia ele trabalhou, pedindo doações. Ele conseguiu, acho que 50 cestas básicas, 150 litros de leite, 200 picolé para levar para as crianças carentes. E foi no dia que ele desencarnou. Naquela madrugada ele desencarnou. Trabalhou até o último dia. Interessante, né? Assustador para nós, né? Regina, quer comentar alguma coisa, minha linda? Eu quero só falar uma coisa rapidinho, que há uns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, eu fui no encontro de pré-mocidade, né? Que na minha primeira turma de pré-mocidade eu fui no encontro. E lá estava uma pessoa do Centro Espírita do Jerônimo Mendonça, ali do Oratório de Mauá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu fiquei pensando assim, eu não conhecia. Eu sabia que tinha uma pessoa que tinha trabalhado com Chico, né? Que era muito próximo de Chico, que tinha problemas de saúde, mas eu não sabia que era a mesma pessoa. E aí eu vim com aquilo na cabeça, até comentei com a minha irmã, né, que foi a minha irmã que me levou para a doutrina espírita, porque eu não gostava, né. E aí eu fiquei pensando assim, falando com a minha irmã na minha cabeça, né, mas porque assim, o Centro Espíritas tem todos os nomes, é Razim, é Irmã Sheila, é todos os nomes dos apóstolos, da onde vem esse nome, né? Então, eu não conhecia, com essa profundidade que a Mara trouxe para a gente, né? Parabéns, Mara. Mas eu descobri quem ele era quando eu fui nesse encontro de evangelização infantil, e eu fiquei sabendo que tem uma casa lá no Oratório, aqui em Mauá, que chama Jerônimo Mendonça. Era isso que eu queria contribuir. E é uma verdade, né? Graças a Deus, nossa literatura é tão vasta, mas tão vasta, que a gente às vezes pega para estudar alguns temas e acaba esquecendo, né? Se a gente for falar aí de Anália Franco, Batuíra, foi citado ali, são tantas pessoas que a gente, às vezes, estamos no meio espírita, ouvimos de nome, né? Então, quem gosta das bibliografias, né, que acabam pegando a específica para estudar. Malemar, a gente conhece um pouquinho ainda de Divaldo e Chico e... Parabenizar a Mara pela dissertação sobre a vida do Jerônimo, porque eu convivi com o Jerônimo há algum tempo. E muita coisa é uma verdade sobre a história da vida dele. Durante 5 anos, eu convivi com ele muitas vezes. E quando eu o conheci, ele já estava na cama. A cama ortopédica lá para paraplégicos, e ele era uma pessoa fantástica. Além de tê-lo aqui algumas vezes em Santo André, no ABC, e eu estive junto com ele algumas vezes, e também, por coincidência, o dia que fui conhecer o Chico Xavier no ano
88, mês de outubro, o Jerônimo estava lá. Estava muito lotado o salão no qual o Chico atendia, e a gente ficou no pátio, e o Jerônimo estava no pátio lá na sua cama, e como a gente já se conhecia, eu fiquei com ele desde as 9 horas da noite até 2 horas da manhã, conversando com ele, até o salão que o Chico estava a se esvaziar, depois da psicografia, e durante esse tempo todo, o Jerônimo ficou nos contando história de Minas, história de escravos, histórias espirituais, e história da vida dele, e era uma pessoa fantástica. E uma vez ele veio no Parque das Nações, quando eu o trouxe, e como a casa espírita lá da Rua Piaí era muito pequena, eu o trouxe para a sede do Parque das Nações. Muitos conhecem a sede do Parque das Nações. E é uma sede mais ou menos do tamanho regular, mas é um salão de baile e tal, e eu conversei com o pessoal, eles me cederam o salão do Parque das Nações, e o Jerônimo, então, esteve lá conosco, o salão lotou, e todo mundo trouxe 1 ou 2 quilos de alimentos, e foi um dia fantástico esse encontro com o Jerônimo lá no Parque das Nações, com o pessoal daquela pequena casa espírita. Então, eu tive a felicidade de conhecê-lo. Conheço também a história dele, aquilo que a Mara colocou aí, O Gigante Deitado, né? Tem esse livro. E eu confirmo, e fico muito contente da Mara ter trazido hoje, dissertado sobre ele, porque é uma pessoa que deixou saudade pela graninha. E eu fiquei feliz justamente nesse dia, que por coincidência, o dia que eu estava lá para conhecer, ele também, o encontrei lá. Aí eu queria colocar a história da vida do Jerônimo, desse homem fantástico, desse gigante deitado, que foi um exemplo para todos nós. Tudo bem? Deu para me ouvir aí, Marcos? Perfeito, seu Daniel. Está até gravado aqui, depois dá para ouvir com calma. Vera Porto? Então, eu gostaria de... Pela comunicação, que a internet é meio ruim também. Tranquilo. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa história, né, esse exemplo desse grande espírita, né, que nós devemos nos espelhar. E eu só queria falar assim, sabe, Marcos? Quando a Mara começou a falar, você sabe que eu achava que ela, não sei se ela vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar, Mara. Eu pensei que ela ia falar também um pouquinho da vida dela, né? Porque a Mara é um grande exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, e a Mara, ela não tem só 3 filhos, né, Mara? Então, eu admiro bastante também a Mara, e eu achei, assim, que ela trouxe essa história do Jerônimo de uma maneira tão, assim, clara, sabe? Tão simples. Uma contadora de história, viu, Mara? Muito bom, gostei bastante, parabéns. É isso aí. A outra Vera quer posicionar alguma coisa, Verinha? Que tá aí com os ventos nos cabelos, fazendo propaganda de shampoo. Estou com o ventilador ligado, eu estou com muito calor. Eu achei assim, gratidão, Mara, gratidão infinita pela palestra, por esse exemplo de vida, e dizer como a alegria é importante no nosso dia a dia, na nossa vida. É claro que temos momentos de dificuldades, de superações, mas quando a gente consegue ter um sorriso, o Chico já dizia isso, que a única coisa que poderíamos e que iremos levar daqui são o sorriso. E eu não poderia deixar de dizer para Mara, porque ela é um exemplo de alegria. Nós temos outras tarefas juntas,
E esses dias eu ainda havia comentado como a alegria da Mara contagia. Que possamos, durante essa semana e durante o ano, mesmo durante e perante as nossas maiores superações e dificuldades, manter a alegria e o sorriso nos lábios. Perfeito, Lourdinha. A Mara é irmã, né, gente? Nasceu irmã, assim, só em casas separadas. Então, amo de paixão. E é isso que a Vera falou. A Vera Porto falou mesmo. Ela tem uma história lindíssima, né? E que a gente até me emociona em falar. E que ela sabe do que o Jerônimo passou e de muitas coisas que ela... Eu quero que a Mara não deixe de ler o chat, porque tem um fã-clube dela aqui, entendeu? Falando todos os parabéns, é de marido, é de filha, é de amigos. Então, tem muitos parabéns da Laudete, da Maricelma, da Karen, do Vinícius, da Lorane, acho que a filha dela, a Regina, Ariane, Joel, Marinete, uma que esse pode, eu não sei quem é, o Paulo, a Ivani. Então, assim, Mara, não deixe de sair antes de ler tudo. Eu não vou ler porque são muitos, mas fica com Deus, tudo de bom. Mara, pode se candidatar que você já tem teus leitores, viu? Ela vai ser presidente do fiéis. Cris, palavras finais e a nossa despedida contigo? Isso daí é porque eu entrei atrasada, né? Boa noite a todos. Nossa, também, para mim foi muito gratificante escutar todas essas palavras aí da expositora de hoje, né? Não a conheço pessoalmente, mas pelo que todos dizem, né? Uma história de vida muito bacana. Né? E dentro dessa história que ela falou, né, do gigante deitado, né, do qual eu já sabia algumas coisinhas, mas não sabia tanto, eu acho que fica uma lição que Chico nos deixou também e mostrou a ele, que na hora que ele foi procurar o Chico para falar sobre a ajuda do Roberto Carlos, eu pensei, acho que Chico vai conversar com o Roberto Carlos para interceder a ele a ajuda. E Chico não tira a oportunidade dele próprio, apesar de todas as suas dificuldades, de ter o mérito de conseguir essa doação. De falar assim, vai lá, ele vai estar lá no show. Vai lá conversar com ele, eu tenho certeza que ele vai te atender. Porque às vezes a gente também tem esses tipos de postura. Ah não, fica aí, pode deixar que eu ajeito. E qual seria o mérito, né, dele, né, de concluir todas essas obras que ele concluiu, né, se ele ficasse esperando o Chico se movimentar isso. Então às vezes a gente olha algumas pessoas assim com umas dificuldades, seja intelectuais ou físicas, e a gente tira a oportunidade delas crescerem por méritos próprios também, por menor que seja. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante nessa história. E as músicas, né, tão singelas, né, mas com uma colocação assim, com significado muito grande, né? Ele cantando essa música do Pica-Pau, uma coisa simples, mas singela demais e com um grande significado por toda a história que esse homem viveu. Muito lindo mesmo. Olha, iniciar a semana com uma forma completamente diferente. Muito bacana, gratidão. Pode emendar com o encerramento, viu, Cris? Agradecer a todos vocês por terem participado do nosso programa hoje, domingo. E voltem sempre, gente. Domingo que vem tem mais. Como a gente já decidiu, né, Lu? A Karen caiu. Aqui nós convidamos os colegas e os colegas que trazem o tema. Às vezes a gente nem fica sabendo sobre o que é o tema, como que vai ser. A gente tem um bate-papo ali rápido assim, mas bem bacana. Então, domingo que vem, 19 horas, estaremos aqui novamente.
Agradecer a presença de todos vocês. Lu, quer falar alguma coisa antes da gente passar para a Cris? Não? Então, Cris, minha linda, encerra para a gente já iniciar nossa semana já a partir de agora. Então vamos assim, agradecendo, né? Fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos em agradecimento ao trabalho bendito, este encontro que realizamos também todos os domingos, que não deixa de ser também um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de amor ao próximo, de compartilhar ideias, pensamentos, histórias que tocam o nosso coração e que faz com que as nossas mentes se transformem, né? Os nossos pensamentos, eles se renovem, assim como essa renovação que os espíritos fizeram no corpo do nosso grande gigante deitado, para que ele pudesse trilhar um pouco mais ainda a sua vida de dedicação e amor. Que nós possamos ser gratos pelo corpo que temos e por tudo aquilo que podemos proporcionar ao outro através das nossas ações. E que, acima de tudo, que tudo o que a gente faça, desde o momento de abrir os olhos ao momento de nos deitarmos, que a gente possa realizar todas essas tarefas benditas que se chama trabalho com muito amor, que possamos assim depositar todas as bênçãos e elevar assim ao alto essa oportunidade, que será revertida para a gente em muita luz nas nossas próximas etapas. Gratidão por mais esse encontro, e vamos então encerrando, pedindo à nossa Mãe Maria seu manto de proteção e luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu nosso Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia e Bondade, roga por nós, Mãe, tão aprendizes que ainda somos nesta vida, agora e sempre, com a graça de Deus e graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigado, amigos. Ótima noite. Perfeito, Cris. Gente, obrigado. Até domingo que vem. Obrigada, Mara. Obrigada, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vera Porto. Tchau, Boa tchau. noite. Gratidão. Obrigado, Vera. Volta sempre, hein? Boa noite. Boa semana. Tá chorando, vó? Tá emocionada? Tô meio resfriada. Ah, sei que a avó estava emocionada. Eu já ia brigar com a Mari já. Por quê, coitada? Pode deixar a avó triste. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, Mari. boa noite. Boa noite. Um beijo pra você. Boa noite.